espera. Se para você está demorando muito, confia, não deixe de esperar. Mas ele diz, porque para mim não tardará. Tem aquela música que a gente canta do Voz da Verdade, né? Ele tarda, mas não falha. Mas quando chega nessa parte a gente canta, Deus nem tarda e nem falha. Ele está dizendo aqui, porque certamente não tardará. Ele está dizendo, como é que não tardará se o Senhor disse, se tardar? Ele está dizendo, no meu tempo, da minha forma, do meu jeito, na hora que eu quiser fazer, não vai tardar. É o tempo certo, é o melhor tempo para você ser abençoado, é o melhor tempo para você receber, porque talvez se fosse no teu tempo, você não teria tanta experiência sobrenatural, você não iria usufruir tanto daquilo que eu tenho para a tua vida. Amém. Então certamente não tardará. Amém. Versículo 4 traz a promessa, quando ele diz assim, eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele. Aí Deus faz uma correção, né? O livro todo é um diálogo entre o profeta e Deus, não é nem tanto ele falando diretamente para o povo, ele fala e Deus responde, e ele diz, não tardará, né? Mas ele diz assim, a sua alma está orgulhosa. Ele, em outras palavras, ele está dizendo, eu estou te ensinando a viver a humildade primeiro. Glória a Deus. Eu estou te ensinando a ser humilde primeiro. Amém. Lembra que tem, né, às vezes a gente repete de uma forma religiosa, que os humilhados serão exaltados. Aleluia. Só que a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, aquele que se humilha, Deus o exaltará. Amém, aleluia, Pai, obrigado, Jesus. Deus o exaltará. Não é assim, alguém me humilhou, já vou ser exaltado. Não, é aquele que se humilha, aquele que decide, aquele que toma uma decisão de se humilhar diante do Senhor, de baixar a bola, de reconhecer que nós somos limitados, de reconhecer que tudo aquilo que temos, que somos, é porque o Senhor quer, é porque Ele é Deus soberano acima de nós. Porque tudo está diante do seu propósito. Tudo na nossa vida tem um propósito. Até as lutas, até os desafios que nós passamos tem propósito. Aleluia. Deus está querendo nos ensinar alguma coisa. Não é como diz o louvor, até eu estava conversando com a Janaína esse dia sobre isso, aquele louvor que diz, Deus, Ele veio só para impressionar. Deus não vem só para impressionar, né? O louvor é muito profundo, é bonita a letra, mas essa parte aí é meio estranha, que Deus não vem só para impressionar, Ele vem na hora certa, no momento certo, Ele vem diante de um propósito eterno, Ele faz quando e da forma como Ele quer. Às vezes não é quando nós queremos, é quando Deus quer. Às vezes não é como nós queremos, é como Deus quer. Às vezes não é o que nós queremos, é o que Deus quer, porque o propósito dele é nobre, é soberano, os pensamentos dele são mais altos que os nossos, os planos dele são mais poderosos que os nossos. Então é do jeito dele. Ele está dizendo, você está com a tua alma soberba, baixa um pouquinho, porque eu quero fazer algo tremendo na tua vida. Amém. Os 2 primeiros capítulos, são só 3. Os 2 primeiros capítulos é Deus tratando com Abacuque, que ele começa quase que murmurando, reclamando, Senhor, mas por quê? Por quê? Por quê? E às vezes Deus não diz por quê, mas para quê? Porque tem um propósito. E aqui ele está dizendo, a tua alma está orgulhosa. Amém. Não é reta nele. E aí ele traz o propósito de tudo, quando ele diz, mas o justo pela sua fé viverá. Diga glória a Deus. Glória a Deus. A outra tradução diz, mas o meu justo viverá pela fé. Quando o Senhor diz aqui no início desse capítulo, olhai e vede, maravilhai-vos, Abacuque 1:5, no capítulo anterior, quando ele diz, olhai e vede, maravilhai-vos, que eu farei nos vossos dias uma obra tão grande, tão poderosa, que muitos não crerão quando vos for contada. Abacuque pode dizer assim, mas eu tenho olhado, eu tenho visto, eu não vi nada. O Senhor está dizendo para ele, ensinando, antecipando. Abacuque teve uma mensagem que foi antecipada aos acontecimentos, antecipada ao que os profetas receberam. Ninguém recebeu essa palavra tão profunda como Abacuque. Quando ele diz, o meu justo viverá pela fé, ele está dizendo, olhe
olhos da fé. Não olhe só por aquilo que você está vendo. Não olhe só para as circunstâncias. Quando você vê o problema, veja que eu estou além. Quando você vê o desafio, veja que eu estou além do desafio. Quando você vê o obstáculo, saiba que eu sou maior, mais forte, mais poderoso do que o obstáculo. Creia naquilo que eu tenho te ensinado. Eu creio. Creia na palavra. O Senhor diz: creia nos profetas e prosperareis. É o que diz a palavra de Deus. O meu justo viverá pela fé. Aleluia. O meu justo viverá pela fé. Amém. Abacuque, você é profeta. Você está vendo o que todo mundo vê, mas você tem que ver além do que as pessoas veem. Aleluia. Você tem que ter um olhar diferenciado. E essa palavra também serve para nós. Todo mundo vê os problemas, todo mundo vê as circunstâncias, todo mundo vê o que os olhos veem, mas o Senhor está dizendo: meu justo não vê só isso. Olhe e se maravilhe, porque eu farei nos teus dias uma obra tão grande que muitos não crerão quando vos for contada. Amém. Diga, glória a Deus. Glória a Deus. Essa obra tremenda é o que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Amém. Diga aleluia. 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 Vede, maravilhai-vos. No capítulo 3, Abacuque está transformado. Amém. Parece outro homem, parece outra pessoa. Depois de um diálogo com Deus, depois de um confronto da parte de Deus para o profeta Abacuque, ele agora está diferente. No capítulo 3 ele consegue ver até o Senhor. Glória a Como é que Deus. começa o capítulo 3 de Abacuque. Abacuque, ele começa com uma visão. O versículo 1 diz assim: oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ele diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Esse Abacuque aqui está mais humilde. Esse Abacuque do capítulo 3 está diferente do Abacuque do capítulo 1, que começa cobrando as coisas de Deus, que começa reclamando de Deus: por que o Senhor não me ouve? Por que o Senhor não me responde? E aí Deus foi colocando ele no seu devido lugar. Deus foi mostrando para ele que ele é soberano, que aquilo que Deus está vendo ele não vê, por isso ele tem que se calar diante disso. Ele tem que abrir os olhos espirituais e ver além daquilo que os olhos carnais podem ver. Amém. Abacuque agora é diferente. Ele começa dizendo: ouvi, Senhor, a tua palavra. Quantos têm ouvido a palavra de Deus? Diz amém. Amém. E o que aconteceu depois disso? Ele diz: e temi. Amém. Ouvi a tua palavra e temi. O que Deus gerou no coração dele? Temor. Para não falar precipitadamente, para não dizer o que não deveria dizer, para não cobrar o que não deveria cobrar. E ele diz assim: aviva, ó Senhor, Amém. a tua obra. No meio dos anos, faze-a conhecida, e na tua ira, lembra-te da misericórdia. Ele está dizendo: quando o Senhor estiver irado, não esqueça que o Senhor é um Deus misericordioso. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Aí ele está tendo uma visão, ele diz: Deus veio de Temã, um lugar que ele olha o monte, do Monte Parã, o santo, a sua glória cobriu os céus, e a terra se encheu do seu louvor. Diga glória a Deus. Glória a Deus. A glória de Deus cobre os céus, e ele vai encher a terra com o seu louvor. Amém. Há um texto aqui agora na sequência, que para mim é um dos outros textos mais profundos também da palavra, quando a Bíblia vai dizer que o Senhor vai encher a terra do conhecimento da sua glória, como as águas cobrem o mar. Amém. O que nós estamos vendo, irmãos, e o que vemos agora diante dessa guerra de Israel contra o Irã contra Israel, Estados Unidos que entrou. Eu creio que Deus usou o presidente dos Estados Unidos para trazer
pais, é como se os Estados Unidos tivesse sido um irmão mais velho, né, que chegou lá e disse: parem com essa briga, vamos resolver, né? Não quiseram resolver, deu um castigo num, né? E aí parou. No outro dia quiseram brigar de novo, disse: se brigar os dois, eu vou castigar os dois, né? Aí o negócio se aquietou, né? Mandaram uns mísseis lá para a base dos Estados Unidos no Catar, né? Aí avisaram que iam mandar esses mísseis. Donald Trump se preparou, né? Conseguiu interceptar todos os mísseis. Aí ontem eu estava ouvindo, né, assistindo com a gente aí uma entrevista dele na liderança da OTAN, que é a Organização dos Tratados do Tratado do Atlântico Norte, uma organização com muitos países, né? E aí ele foi e disse, quando o Irã mandou aqueles mísseis, eu até depois disse para ele que ele deveria de vez em quando fazer isso, né? Porque a gente vai, é como se dissesse, a gente vai treinando aqui. E o negócio deu uma acalmada, glória a Deus por isso, né? Mas a mão de Deus está no negócio. Amém. A mão de Deus está agindo, e é profético também, porque a Bíblia diz que vem rumores de guerra, depois vem um tempo, né, de falsa paz. Não vamos achar que está tudo resolvido, não, porque não está, né? Ainda tem muita coisa para acontecer. Oh, meu Deus. Mas Deus está no controle. Deus está no controle. Deus ainda é o Deus do Salmo 121. Glória a Quando Deus. ele diz: eleva os meus olhos para o monte, se é Israel orando, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Certamente que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a sua sombra à tua direita. E a palavra de Deus diz: o Senhor é o guarda de Israel. Amém. É Ele quem guarda. Glória E nós a Deus. recebemos a promessa da segurança da parte de Deus também como igreja do Senhor. Glória a Deus. A Bíblia diz que agora Abacuque está tendo uma visão. E ele vê o Senhor, no versículo 4 diz assim: e o resplendor se fez como a luz, raios brilhantes além da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele a peste e as brasas ardentes saíam nos seus passos. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações. Tudo isso é profético. E os montes perpétuos foram esmiuçados, e os outeiros eternos se abalaram, porque os caminhos eternos lhe pertencem. Amém. Vi as tendas de Cusã em aflição, tremiam as cortinas da terra de Midian. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? Vistos que andam montados sobre os teus cavalos e nos teus carros de salvação. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 11 diz assim: o sol e a lua pararam nas suas moradas. Ele está falando da glória de Deus, da grandeza de Deus, do poder de Deus, da onipotência desse Deus. É esse Deus que nós cremos, querido, é desse Deus que nós servimos. Ele diz assim: o sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das suas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua força. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhastes os gentios. Tu saíste para a salvação do teu povo, Amém. Para a salvação do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo o alicerce até o pescoço. Está falando da destruição do inimigo. Tu trespassasses com as lanças a cabeça das suas vilas, né? O versículo 16 diz assim: ouvindo eu, o meu ventre se comoveu. Você sabe o que ele está dizendo? Deu um frio na barriga, né? A tua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Reconhecer, agora está se humilhando, irmãos. No dia da angústia descansarei, quando subir contra o povo que invadirá com suas tropas. Aleluia. Amém. Aqui nós estamos vendo um outro profeta, Abacuque. Amém. Um Deus profeta diferente do início. Meu Deus, meu E essa cuidado, transformação Pai. tem que acontecer nas nossas vidas, se nós quisermos viver as experiências profetizadas nessa palavra. Aleluia. O versículo 17 é quando ele diz: porque
ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Eu gosto mais do versículo 18, quando ele diz: todavia, amém, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Sabe o que ele está dizendo? Não tem nada mais forte, mais poderoso, não tem nenhum milagre maior que o Senhor tenha feito ou que possa fazer na minha vida do que ter me dado a vida eterna, a salvação. Eu exultarei no Deus da minha salvação. O Abacuque está dizendo: tudo aqui é passageiro, tudo aqui vai passar. A Bíblia diz: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. A Bíblia diz que os caminhos de Deus são eternos. A palavra do Senhor diz: levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Deus eterno, o Deus poderoso, o Senhor dos exércitos. Ele é o nosso Deus, Ele é o Deus da nossa salvação. Aleluia. Ele é o Deus que nos guarda, que nos dá o ar que respiramos. Ele é o Deus que nos dá saúde, Ele é o Deus que nos dá vida. E a Bíblia diz: ainda que no milagre que eu quero, que a bênção do jeito que eu quero não chegue, todavia eu me alegrarei no Senhor, Deus da minha salvação. Amém. Todavia, glória a Deus. O Senhor Deus é a minha força. 16 minutos. Se alguém diz assim: estou fraco, a Bíblia diz: até o fraco tem que dizer o quê? Eu estou forte. Nós não somos o crente galinha de Angola. Estou fraco. Tem uma música, né, um grupo de pagode: estou fraco. Não, nós não estamos fracos. Nós não somos capote, nós não somos galinha de Angola. Por que a Bíblia diz para o fraco dizer eu estou forte? É só para a gente liberar um jargão de crente? É só para a gente dizer uma palavra bonita? Não. O fraco, mesmo servindo a Deus, quando ele está fraco, ele tem que dizer eu estou forte. Por quê? Porque o Senhor é a nossa força. Aleluia. O Senhor é a minha força, diz ele. Então ele está dizendo: eu não vou ser fraco em momento nenhum, porque a minha força não é as circunstâncias. Eu não alimento a minha força com os milagres, eu não alimento a minha força com as bênçãos, eu não dependo do que vai acontecer externamente. A minha força não vem, ela já está. A minha força não será, ela já é. A minha força não vai chegar, ela já existe dentro de mim. A força que eu preciso, ela é o Deus Todo-Poderoso que está na minha vida. O Senhor é a minha força. Amém. E fará os meus pés como os das servas. Glória a Deus. É velocidade para avançar. E me fará andar sobre as minhas alturas. Ele vai me levar a lugares mais altos do que eu imagino. Amém? Amém. Isso aqui é como uma música realmente no livro do profeta Abacuque. Ele termina, né? Vai no capítulo 3, as últimas palavras são essas, dizendo: o Senhor é a minha força. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é a minha força. Da minha salvação. Glória a Deus. A nossa força é o Senhor. Glória a Então, Deus. fraco não pode dizer que é fraco em Deus. Ele é fraco se ele não tiver Deus. Nós só somos fracos se nós não tivermos Deus. Porque se nós tivermos Deus, o Senhor é a nossa força. Se eu digo que eu sou fraco, eu estou dizendo: Deus que está na minha vida é fraco. Só que o Deus que está na minha vida é maior do que o que está no mundo, é maior do que as circunstâncias, é maior do que os desafios, é maior do que tudo. O Senhor é a nossa força. Amém. Por isso que quando Paulo se sentia fraco, ele diz assim: o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Glória a Deus. Quando eu me sinto fraco, aí é que eu sou forte, porque eu passo a depender
totalmente do Senhor. Aleluia. Quando eu não tenho condições, capacidade, quando eu olho para as circunstâncias e vejo que não posso fazer mais nada, Senhor, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Me diz. O Senhor diz: você já chegou no seu limite de capacidade. O limite da capacidade humana é até aí, e vai chegar momentos na nossa vida que o Senhor vai dizer: agora pare e olhe, pare e veja quão grandes coisas eu farei no meio de você. Amém. Olhai e Glória a maravilhai-vos, Deus. porque eu realizarei nos vossos dias uma obra tão grande que muitos não crerão quando vos for contada. Como o Senhor disse para Josafá: pare e veja, veja, veja a recompensa do justo e do ímpio, veja o que eu vou fazer, maravilhe-se diante do meu poder, diante da minha glória. Não é para você ficar impressionado simplesmente, não, é porque Deus é quem Ele diz que é, Ele pode o que Ele diz que pode, Ele faz o que Ele diz que faz. Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Ele diz e Ele cumpre aquilo que Ele fala na sua palavra, no nome De do Jesus. Deus Todo-Poderoso. Amém. Amém, queridos? Amém. Então diga comigo: o Senhor é a minha força. Senhor é minha força. Olhe para quem está ao seu lado e diga: prepare-se. Prepare-se, Porque prepare-se. o Senhor Prepare-se. fará Prepare-se. nos próximos dias na tua vida Vamos dia na tua uma vida. obra tão grande Tão grande. que muitos não crerão Muitos quando não vos crerão. for contada. Em nome de Amém? As Jesus. pessoas vão ter que ver para crer. Em nome de Jesus. Deus vai fazer uma obra tão grande na sua vida também. Glória, o poder, a manifestação. Muitos não acreditam, de Deus mas na eu já sua sei o vida. que vai Em acontecer. nome de Porque Deus Jesus. pode todas as Amém. coisas. Amém. No teu lugar. Nós vamos orar. Amém.